Senhor nosso Deus, Ele reina para sempre. E Ele reina de geração em geração. É isso que o salmista nos diz e nos encontra neste início de programa Renovando Vidas. É um Deus que é rei, é um Deus que reina, soberano, absoluto, sobre toda a sua criação, sobre toda a terra, sobre todo o universo. E nessa grandeza, nessa amplitude, é que nós podemos descansar, nós podemos nos submeter e ser guiados por esse Rei, nos submetermos ao seu senhorio. E aí vamos encontrar a paz, a alegria, a misericórdia, a mansidão, a longanimidade, tudo aquilo que nos acrescenta dias de alegria, dias de bênção, vida e vida em abundância. E você é nosso convidado a crescer cada vez mais, a aprender cada vez mais, a se aprofundar cada vez mais nesse amor tão grande deste Deus soberano, revelado na pessoa incrível de Jesus Cristo, a quem nós declaramos que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E eu, de uma maneira muito intensa e sincera, espero que você possa confessar isso com a sua boca, que Jesus também é o seu Senhor e o seu Salvador. Fique com a gente neste programa Renovando Vidas. Why has life got to be so hard? Pain, war, suicide, I mean, why can't it just be easy? Why we got to live in this world that's trembling in the wake of a fall? I pray that a lot. I'm like, God, just make things easy. Make things comfortable. I thought if I follow you, you make everything good. And yet, the rub with that is when I look back on this photo album of my life and I'm flipping through the pages, it's rarely the easy and comfortable times that God's doing good. Every time God's really doing something amazing in my heart, it's when everything was falling apart around me. It's like God says to me, no, it's not your circumstances that need to change, bro, it's you. God making my life difficult and hard is the only reason I'm even doing this now. This whole music thing, this band thing. I didn't play music. I was all into sports, and when I was 17, I was actually driving to a soccer game, and my buddy flipped the car at 50 miles an hour, and I went Peter Pan style out the window. And I flew out, and I hit the pavement so hard the doctor said I broke my back in 2 places. I broke my head right here, you can see the scar maybe, and 96 stitches were required to put my ear back on. It was dangling off. It was pretty awesome. You know, at first the doctors thought I was going to die, and I didn't die. And they're like, well, he's definitely not going to walk again. And then I walked again, and they're like, oh, he'll definitely not run again. And I ran. They're like, well, I guess God's got other plans for this guy. And you know, I ended up having to lay on my back for like 2 months. And so I'm laying there on my back, and you know, it could have been really easy for me to go, God, what's the deal, man? You know, I was just following you, I was obeying you, and yet this is how you repay me? You let me break my back? Are you kidding me? I thought you loved me. But it was then, laying on my broken back, that I finally asked for a guitar. I'd never played guitar, and suddenly I couldn't play sports, so I needed a hobby. And so laying there on my broken back is when my fingers first started to learn to play those chords. And it was out of that chaos that God brought a song out of my mouth. And so the only reason I'm now singing on a stage every night is because God refused to let my life be easy. He said, no, Mike, it's not your circumstances that need to change, it's you. And sometimes to change us, He's got to put us through the worst things possible. And you know, you may not have that happy ending right now. You might be walking through a storm. You might be walking through trouble like you've never seen before. And you're asking, where are you, God? What's the deal, man? And I don't even want you to look at my story. What I would really
really want you to do is just look at the cross, right? And stare at it and be convinced. Let the cross be the evidence that your heart and mind are longing for, that our God is a God who brings beauty out of pain. Our God is a God who brings art out of chaos. He brings life out of death, even his own son. And so if he can bring redemption out of the most horrific act that has ever happened, then maybe, just maybe, redemption is waiting in the wings for you and me. Peel back our ribs again and stand inside of our chest. We just wanna love you, we just wanna love you, yeah. Peel back the veil of time and let us see you with our naked eyes. We just wanna love you, we just wanna love you, yeah. Skeleton bones stand at the sound of eternity on the lips of the found, yeah, and gravestones roll to the rhythm of the sound of you. Skeleton bones stand at the sound of eternity on the lips of the found, yeah, so separate those doors and let the sun of resurrection in. We want your blood to flow inside our body. We want your wind inside our lungs. We just wanna love you, we just wanna love you, yeah. We want your blood to flow inside our body. We want your wind inside our lungs. We just wanna love you, we just wanna love you, yeah. Skeleton bones stand at the sound of eternity on the lips of the found, yeah, and gravestones roll to the rhythm of the sound of you. The skeleton bones stand at the sound of eternity on the lips of the found, yeah, so separate those doors and let the sun of resurrection in. Chegou o momento de meditarmos na palavra de Deus e de continuarmos a conhecer algumas coisas a respeito do livro do Apocalipse. Na semana passada nós demos uma introdução sobre a necessidade de ler o livro. E já falamos algumas coisas que estão contidas nesse livro. E eu quero compartilhar com você hoje a respeito de quem escreveu, e ele vai dar o nome dele, o propósito e algumas coisas que o livro do Apocalipse nos traz a respeito de Deus e de Jesus Cristo. Vamos lá? Continuamos ainda no capítulo 1 e vamos
vamos ler os versículos 4 até o 6. Vamos lá? João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vemos aqui que ele se apresenta como sendo João. Quase todos os autores concordam que o autor do livro do Apocalipse é João, o discípulo de Jesus, não o Batista, mas o discípulo de Jesus, que viveu muito tempo, né? Dizem que morreu velhinho, com mais de 95 anos, esse que cuidou de Maria, morou com Maria em Éfeso por um tempo, e esse então que também foi preso por causa da perseguição, né, que os primeiros cristãos sofreram, principalmente de Roma, né? E nós vemos aqui, então, ele se apresenta e ele dá o propósito, que é como se fosse uma carta, ou está endereçada às 7 igrejas. E essas igrejas, então, elas representam a totalidade da igreja de Cristo. E nós vimos aqui que ele diz, olha, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus diante do trono. De novo, temos aqui o número 7. Eu já expliquei na semana passada, mas volto a repetir aqui, para você que talvez não pegou a primeira aula, que o número 7, ele está vinculado sempre a Deus. E ele quer representar uma totalidade, uma plenitude. Então, os 7 Espíritos de Deus, na realidade, completam aquilo que Deus é. São 7 aspectos, 7 características de Deus. E uma das características do livro de Apocalipse é nos apresentar muitas coisas, muitas revelações a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo e a respeito de Jesus Cristo. De uma forma totalmente diferente daquilo que, por exemplo, os evangelhos nos apresentam. Os evangelhos nos apresentam um Jesus bem humano, bem homem, bem filho do homem, um Jesus com características bem mais fáceis de nós reconhecermos e entendermos, se entendemos o Jesus histórico. Já o livro do Apocalipse, ele nos dá mais a questão da soberania de Jesus, quem ele é, não só aquele homem humilde que veio se tornar homem aqui nessa terra, mas do Jesus Deus, do Jesus parte de Deus. Então, o Filho de Deus, mas agora já lá no trono de Deus, né, já exercendo a sua autoridade e a sua plenitude. Então, nós vemos aqui, então, os 7 Espíritos de Deus. Se você quiser saber quais são, eles estão descritos no livro do profeta Isaías, no capítulo 11 e o verso 2. Você pode conferir lá, então, fala dos 7 Espíritos de Deus que são citados aqui, e fala também de quem? Jesus Cristo. E daqui já começa com algumas características de Jesus Cristo. Diz a fiel testemunha. Primeiro, ele é fiel. Então, a fidelidade em tudo que ele faz e que ele é. Essa característica está aqui com uma letra maiúscula, destacando a fidelidade de Jesus Cristo, a retidão, a verdade que ele é, que ele representa, que ele fala, que ele simboliza. E ele é uma testemunha. Testemunha por quê? Porque ele é Deus, mas viveu como homem. Então, ele passou as nossas dificuldades, as nossas tentações, as nossas emoções. O que é o ser humano na sua plenitude? Jesus experimentou. Então, ninguém melhor do que ele para saber das nossas necessidades
dos nossos traumas, dos nossos problemas, dos nossos pecados. Ele conhece a fundo. Ele não pecou, mas ele foi tentado, ele passou pelas tentações. Então nós podemos ter essa confiança nele. E ele também, diz aqui essa segunda característica que fala dele, fala fiel testemunha, e fala que ele é o primogênito dentre os mortos. Então ele nos abriu um caminho de ressurreição, porque ele morreu, esteve morto, visitou a mansão dos mortos e ele ressuscitou. Então, às vezes, quando a gente vai em velório, enterro, sempre a gente escuta isso, né? Ah, mas ninguém voltou de lá para me dizer como é que é. Jesus voltou. Ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro que fez esse caminho na nossa frente para nos garantir que é isso que vai acontecer conosco, que nós temos essa esperança, que nós podemos ter essa certeza da ressurreição. E aqui também nos dá uma outra dica a respeito de Jesus. Então, primogênito entre os mortos é algo muito sério, algo primordial no reino de Deus, de quem se diz cristão, precisa crer nisso, que Jesus Cristo ressuscitou. Não é reencarnação, não, é ressurreição mesmo. Ele veio num corpo transformado e ele subiu aos céus. Então nós precisamos crer nisso, e quem se diz cristão precisa crer nisso, e nós precisamos voltar a essa essência da ressurreição, porque simbolicamente, quando nós somos batizados, nós vivemos isso. Nós vivemos uma morte espiritual, uma morte do velho homem, uma morte para o mundo, e ressurgimos uma nova criatura. E isso acontece conosco quando nós decidimos ter Jesus como Senhor, quando nós decidimos ter Jesus como nosso mestre, quando nós entendemos que Ele é verdade, caminho, vida. Então nós precisamos aceitar essa verdade bíblica. Ele é o primogênito dentre os mortos. E esse texto, então, ele continua nos dizendo que Ele também é aquele que era, que é e que há de vir. De novo, Deus nos coloca numa armadilha do tempo. De novo, eu já falei isso na primeira aula, né, no primeiro estudo que a gente teve a respeito do Apocalipse, dessa questão dos tempos, que o tempo de Deus funciona diferente do nosso. Deus nos deu esse tempo cronos para a gente se situar, mas Ele não está preso nisso. Nós somos presos, né, no tempo que nós nascemos, no tempo que nós morremos. A nossa lápide lá vai ter 2 datas escritas que vão resumir a nossa vida, não é? Então nós estamos situados dentro desse período, desse espaço de tempo. Mas Deus não. E Jesus Cristo também não, porque Ele é Deus. Então diz aquele que era, que é e que há de vir. Então nos dá uma perspectiva de uma eternidade passada, uma eternidade futura e o tempo presente, que é o tempo que nós entendemos, que é o tempo que nós vivemos. Então nós temos sérias dificuldades com o passado e sérias dificuldades com o futuro. Porque se você meditar no seu próprio passado, você vai ver que você guarda memórias do passado de uma maneira interpretada pela situação que você viveu. Às vezes o mesmo fato vivido por uma outra pessoa, você às vezes tem surpresas quando um amigo seu de infância viveu um fato e você vai ver que ele interpretou e guardou aquele fato de uma forma e você guardou aquele mesmo fato de uma outra forma. Você tem uma interpretação e aquela pessoa tem outra interpretação. Então até o nosso passado, ele está guardado de uma forma interpretada. Não quer dizer que é a realidade pura e simples. Imagina com o nosso futuro, nós não temos nem ideia do que será. A gente tem sonhos, a gente tem projetos, a gente tem planos, a gente tem semeaduras que a gente faz para colher ali, e algumas dessas coisas realmente funcionam na lei da natureza, na lei de Deus, e elas vão acontecer assim. Então há uma previsibilidade no sentido assim, se tudo que eu compro realmente é à vista, e eu não empresto meu nome para ninguém, eu não fiquei de aval, é claro que eu não vou ter dívidas ali no futuro, né? Dívidas financeiras. Então tem algumas coisas que realmente na nossa vida são previsíveis, mas outras não. Então nós estamos totalmente
sujeitos ao futuro no ar, né? Então, quando nós somos cristãos e nós temos Jesus, então esse nosso futuro está nas mãos de Deus. Então é muito mais tranquilo para a gente viver esse futuro, porque a gente sabe que tudo que está reservado ali pode ser bom ou pode ser ruim. Tem propósito de Deus, tem mão de Deus, tem projeto de Deus, tem ensinamento de Deus, tem controle de Deus. Então nós nos sentimos seguros e em paz para viver o futuro de uma forma feliz e tranquila. E o livro do Apocalipse, então, ele nos leva a essa perspectiva de passado, presente e futuro, que Deus tem controle dessas três dimensões que nós absolutamente não temos, mal e mal do nosso presente. E ele, então, aqui já começa a apontar de uma maneira bastante enfática para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o que ele fez enquanto esteve aqui na terra. O que diz esse texto? Primeiro, ele nos ama. O seu amor é absolutamente contundente, porque ele nos ama primeiro. Ele continua nos amando, o amor dele não acaba. Apesar das nossas perversidades, das atrocidades que o ser humano comete, o Senhor Jesus Cristo, ele continua a manifestar o seu amor por nós e a sua mão estendida. Então, é aquele que ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha o que Jesus precisa fazer por nós, nos libertar dos nossos pecados, porque o nosso pecado, ele está ligado à nossa natureza humana de uma forma tão ruim, perversa. Por causa do pecado de Adão, nós trazemos essa herança pecaminosa, que o que nos agrada é pecado. O que muitas vezes nos satisfaz momentaneamente é pecaminoso. Então nós precisamos ser libertos desse poder do pecado sobre a nossa vida. Quando nós não pecamos, aí nós vamos realmente reconhecer a nossa natureza humana vinda de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E manifestar essa imagem e semelhança de Deus é que muitas vezes que o pecado nos impede disso. Então, quando Jesus, pelo seu sangue, nos liberta do poder do pecado, aí sim nós somos livres para manifestar o amor, a graça de Deus. Aí nós temos compaixão, nós amamos como Ele nos amou, nós amamos primeiro aquele que nos odeia, aquele que não quer saber da gente, aquele que nos machuca, que nos magoa. E a gente então desenvolve esse amor de Deus em nós e estamos abertos para manifestá-lo com os outros, com a sociedade, com aquele que a gente nem conhece, né? Como lá, eu vou para a África amar aquele povo que sofre só porque eles sofrem, sabe? Não porque é meu sangue, não porque é da minha família, não porque pode me dar algum lucro ou alguma coisa assim, mas é um amor sem condição, um amor por si mesmo, por amar. Então essas características nós vemos então nesse texto aqui. E aí esse texto também segue nos dizendo que Deus nos deu possibilidades tremendas, diz ali, de reino, isso quer dizer de que nós sejamos reis, sacerdotes, cada um de nós é chamado a ser sacerdote do Deus Altíssimo. Essa é a oportunidade que nós temos e a massiva maioria de nós não aproveita essa oportunidade, né? Mas Ele merece. E aí nos leva a louvá-lo, a glorificá-lo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio, pelos séculos dos séculos, por todas as gerações, para sempre. E nós vamos ver que isso se repete. No livro do Apocalipse, nós vamos ver os elementos que nos são acrescentados, que estão no trono de Deus. Nós vamos ver no próximo capítulo, né? No próximo programa, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, as figuras que estão ali com Deus, sempre louvando, exaltando, glorificando o Cordeiro,
a Deus, a Ele domínio, graça, riqueza, poder, sempre e sempre, amém, aleluia. Esse louvor a Deus, que o livro do Apocalipse também nos ensina. Tem gente que acha que é só no livro do Salmo. Não, o livro do Apocalipse, ele nos leva a louvar e adorar a Deus com mais intensidade, com mais amplitude e em todo o tempo. Amém? Então, semana que vem temos mais livro do Apocalipse. Vamos orar para que nós possamos conhecer melhor essa revelação de Jesus Cristo e que nos leve sempre a louvar e a adorar o seu santo e poderoso nome, a esse Deus grande, todo-poderoso. Um detalhe, esse nome todo-poderoso, ele está 12 vezes no Novo Testamento. 9 dessas vezes estão no livro do Apocalipse. Então, aqui se apresenta um Deus todo-poderoso. Vamos orar então, para que a gente também possa conhecê-lo mais e melhor? Deus amado, Deus querido, obrigada porque o Senhor se revelou de uma forma totalmente diferente nesse livro do Apocalipse. Uma forma majestosa, grandiosa, poderosa, que nos leva, Senhor, a te adorar. Então que nós possamos entender isso, receber esse perdão dos nossos pecados, a libertação do poder do pecado através do sangue de Jesus e navegar e crescer cada vez mais nesse amor eterno, nesse amor incondicional, nesse amor tão profundo, tão amplo, tão grande, que nós não conseguimos entender, mas nós podemos aceitar, receber, viver, transmitir. Deus amado, nos ajuda a te adorar com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos louvores, com a nossa vida em todo o tempo. E é no nome santo e poderoso Deus Jesus que nós oramos e agradecemos. Que você possa crescer comigo e conhecer melhor a esse Deus que nos amou, nos salvou e nos espera no seu reino eterno.